Bem, boa tarde a todos. Começando aí mais uma oficina do projeto do IFMG Xadrez Intercamp. Essa é a oficina do xadrez do zero e é a primeira aula, conceitos básicos. Bem, essa oficina do xadrez do zero, ela vai ser feita em 4 aulas diferentes. Cada aula vai abordar um tema diferente. Na primeira aula, vamos tratar sobre os conceitos básicos, onde basicamente eu vou mostrar para vocês como as peças se movimentam, as situações de cheque e checkmate, o que é o cheque, o que é o checkmate, como o jogo é empatado e algumas jogadas especiais que algumas peças têm. No próximo jogo, na próxima oficina, na próxima aula, que vai ser na próxima quarta, a gente vai tratar sobre a abertura. O que é a abertura do jogo? Normalmente, a abertura ela acontece nos 10 primeiros movimentos da partida, né? E nesses 10 primeiros movimentos, os dois adversários, os dois jogadores, eles tentam colocar as suas peças nas melhores posições possíveis, tanto para defender quanto para atacar. Acabou esses 10 movimentos iniciais, a gente entra que a gente chama de meio do jogo, que vai ser a nossa terceira aula. No meio do jogo, o primeiro objetivo dele é, se possível, o checkmate. Com o checkmate, a gente consegue ganhar a partida. Caso o checkmate não aconteça, porque é um pouco difícil de acontecer no meio do jogo, porque a gente tem muitas peças no tabuleiro, o objetivo do meio do jogo passa a ser o ganho de material, tá? Alguma vantagem, ou seja, material ou posicional no tabuleiro. Depois do meio do jogo, a última parte do jogo, que vai ser a nossa última aula, eu vou tratar sobre o fim do jogo. No fim do jogo, normalmente nós temos poucas peças no tabuleiro. O rei, que na abertura e no meio do jogo é uma peça que a gente tenta proteger o máximo possível. No final do jogo ele passa a ser uma peça mais ativa. A gente tenta utilizar o rei para capturar as peças do inimigo, até porque no final do jogo normalmente a dama já saiu de cena, tá? Normalmente as duas damas já saíram do tabuleiro. Mas isso é um assunto para uma quarta aula. Bem, então começando aqui, né? Primeiramente eu tenho que apresentar para vocês o tabuleiro do xadrez e as peças nas suas posições iniciais. Bem, o tabuleiro de xadrez ele é composto por 64 casas, tá? São 8 colunas e 8 fileiras. As colunas recebem letras, então a gente tem a coluna A, B, C, D, E, F, G e a coluna H. E as linhas ou fileiras recebem números. Então a gente tem a linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada casa do tabuleiro vai receber um nome. Esse nome está ligado diretamente com a sua coluna e com a sua linha. Então, a gente tem aqui a torre branca no cantinho. Essa torre ela está na coluna A e na linha 1. Então, essa casa vai receber simplesmente o nome de A1. O rei ele está na linha 1 e na coluna E. Então, a casa onde o rei branco está recebe o nome de E1. Bem, à esquerda de vocês, a gente tem a imagem do tabuleiro de quem está jogando com as brancas. À direita, nós temos a imagem do tabuleiro de quem está jogando com as pretas. Tá? Como a gente vai utilizar aqui o Lichess, que é uma ferramenta computacional, a gente não precisa se importar exatamente com as posições das peças, porque o Lichess já arruma automaticamente para a gente. Só que eu vou apresentar aqui para vocês, né, caso alguém vai jogar num tabuleiro físico, como que a gente monta essas peças no tabuleiro. Primeiramente, olhando aqui para quem está jogando de brancas. A primeira casa à esquerda é sempre uma casa escura, tá? Então, a coluna aqui, a casa A1, ela sempre vai ficar aqui para o jogador de brancas.
E aí você vai montar a primeira fileira na seguinte ordem: torre, cavalo, bispo, dama. Repare o seguinte, a dama branca ela vai ficar na casa clara. Rei, bispo, cavalo e torre. Na segunda fileira, os 8 peões. Repare o seguinte, a dama branca ela está de frente com a dama preta. Então, quando você for fazer também, montar o tabuleiro para as pretas, repare o seguinte, né? A sua casa aqui mais à esquerda, na primeira fileira à esquerda, que no caso das pretas é a casa H8, também é uma casa escura. E aí você também vai seguir a ordem de torre, cavalo, bispo. Só que agora, né, depois do bispo vai vir um rei. Por quê? Porque a dama preta ela fica na casa escura. Então você tem a dama branca na casa clara e a dama preta na casa escura. Com isso, as damas ficam de frente uma para a outra e os reis também ficam de frente um para o outro. Ao lado da dama nós temos a mesma sequência, bispo, cavalo e torre. Segunda fileira nós temos os peões. Beleza? Então, vamos lá agora para as mobilidades das peças, né? Como que a gente movimenta as peças no tabuleiro de xadrez? Começando com a peça mais simples, que é a torre. Tá? A torre que tem um movimento mais simples. Ela pode se mover tanto na vertical quanto na horizontal. E ela não consegue soltar nenhuma peça. O valor relativo da torre é de 5 pontos. Então reparem só, eu tenho duas torres. Eu cliquei nessa torre e a gente consegue ver aqui no Lichess quais são os movimentos, quais são as casas que essa torre ela pode ocupar. Então, como eu disse, ela não pode soltar nenhuma peça, nem a peça própria, nem a peça do adversário. Se eu quiser capturar uma peça do adversário, basta eu clicar em cima dessa peça e ela vai movimentar, nesse caso, horizontalmente. Deixa eu andar aqui com a peça preta. Olha só o caso dessa outra torre, né? Ela está limitada pelos seus movimentos pelos peões brancos da própria cor. Tá? Então, nesse caso, essa torre ela só consegue movimentar na vertical. Deixa eu movimentar novamente aqui uma peça preta. Repare o seguinte, tá? Aqui já é uma tática, já estou trazendo um pouco da tática do jogo. É interessante sempre colocar uma torre numa coluna aberta. Olha só, eu trouxe essa torre para essa coluna quando eu capturei esse peão. Não tem nenhum peão na frente, nenhuma peça na frente dela, atrás dela e no lado. Então eu consigo alcançar com essa torre várias casas do tabuleiro. Eu tenho uma mobilidade muito alta com essa torre, o que não acontece tanto assim com a outra torre. A outra torre ela está aqui horizontalmente, ela tem até uma certa mobilidade, ela pode ocupar qualquer coluna do tabuleiro, mas verticalmente a mobilidade dela é um pouco limitada. Então, a torre ela vai se movimentar mais uma vez vertical e horizontalmente, não consegue soltar nenhuma peça e o valor relativo dela é de 5 pontos. A próxima peça que eu vou apresentar para vocês é o bispo, no caso, os bispos, né? O bispo, ele não consegue soltar nenhuma peça. E o bispo, por sua vez, ele vai se mover na diagonal, apenas na diagonal. O bispo, quando ele está no centro, ele consegue atacar ou defender uma área maior. Né? Reparem só o seguinte, você sempre vai ter dois bispos. Um bispo que vai percorrer sempre as casas claras do tabuleiro e outro bispo que vai sempre percorrer as casas escuras do tabuleiro. Você não consegue trocar a cor, né, das casas com os bispos. Então você não consegue pegar o bispo da casa escura e passar para a casa clara, e nem pegar o bispo da casa clara e passar para a casa escura. Ele tem essa limitação. Por isso, o valor relativo dele é de apenas 3 pontos. Né? Então, uma torre já vale mais do que um bispo. Fazer uma movimentação aqui para vocês terem uma noção. Né? A gente tem aqui o bispo branco, ele aqui no centro,
ele está atacando e defendendo duas diagonais. Agora, se eu trago esse bispo para um canto, né, deixa eu movimentar agora uma peça preta, reparem só que eu diminuí bastante a mobilidade desse bispo. Ele está agindo em apenas uma diagonal. Então, é interessante que o bispo fique mais no centro do tabuleiro, justamente para ele tanto atacar quanto defender várias casas, um número maior de casas. A próxima peça é a rainha. A rainha, ela é uma mistura de torre e bispo, tá? Por quê? Ela consegue se movimentar na diagonal, na vertical e na horizontal. A rainha é a peça mais forte do nosso tabuleiro, do nosso exército. O valor relativo dela é de 9 pontos, tá? E assim como o bispo, quando ela está atuando no centro do tabuleiro, ela tem uma mobilidade maior, ela consegue atacar e consegue defender um maior número de casas. Para capturar alguma peça com a rainha, é da mesma forma que o bispo e a torre, né? Ela simplesmente captura a peça ocupando o lugar daquela peça no tabuleiro. A próxima peça é o rei. O rei, ele não tem valor, né? O valor dele é absoluto, né? Você não consegue perder o rei no jogo de xadrez, tá? Você tem que proteger o rei o máximo possível de ataques. E a movimentação dele, ele é parecida com o da dama, né? Com a diferença que ele é limitado. A dama, ela consegue se mover na diagonal, na vertical e na horizontal, quantas casas forem necessárias, desde que não tenha nenhuma peça bloqueando. Agora o rei não. O rei ele consegue também se movimentar na vertical, na horizontal e na diagonal, só que apenas uma casa por vez. E ele não consegue saltar nenhuma peça. Para capturar com o rei, né, ele simplesmente vai ocupar o espaço daquela peça capturada. A próxima peça é o cavalo. Bem, o cavalo é a que tem a movimentação mais diferente de todas as peças do jogo. O cavalo ele se movimenta em L. Deixa eu clicar aqui nesse cavalo que está na casa D5. Olha só, o cavalo ele consegue capturar esse peão que está aqui na casa de E7. Ele consegue vir para a casa de C7, consegue vir para a casa de B6, consegue capturar o bispo em B4, a torre em C3 e a dama também em E3. Além de ocupar também as casas, se for preciso, de F4 e F6. Então ele movimenta 3 casas na vertical e uma na horizontal, ou então 3 casas, uma na horizontal, uma na vertical e mais 2 na horizontal. Uma na vertical e mais 2 na horizontal. O cavalo, assim como o bispo, ele tem sua maior mobilidade, maior alcance no centro do tabuleiro, né? Esse cavalo que está bem no centro, ele consegue pular, né, para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas diferentes. Vou capturar aqui a dama com esse cavalo. Agora, em compensação, o cavalo, quando ele está no canto, a movimentação dele é muito limitada. Esse cavalo que está aqui bem no cantinho em H1, ele só consegue ocupar apenas 2 casas no tabuleiro. Então, o ideal é que o cavalo também ele ocupe o centro do tabuleiro, justamente para defender e atacar o maior número de casas possível. A última peça do nosso tabuleiro é o peão. Tá? O peão é uma peça que sempre vai avançar em frente. O valor relativo do peão é de apenas 1 ponto.
Eu não falei aqui, mas voltando, o valor relativo do cavalo é igual ao do bispo, tá? São 3 pontos. O peão, então, ele sempre vai avançar para frente. Existe uma exceção aí, vamos dizer que no primeiro movimento do peão, quando ele está na fileira 2, ele consegue, apenas nesse momento, mover 2 peças, tirar 2 casas, avançar 2 casas, apenas quando ele está na segunda fileira e é o seu primeiro movimento. Então, o peão estava na segunda fileira, esse peão de F2, eu consigo movimentar ele para F4. O peão de C7 quis avançar apenas uma casa para C6. Avancei mais uma vez aqui o peão de F4 para F5, avancei o peão aqui de F7 para F6. Avancei 2 casas, e aí vem um detalhe. O peão, ele só avança para frente, mas para capturar a peça, ele só consegue capturar as peças na diagonal. Então eu avancei esse peão de E2 para E4. Para eu capturar esse peão, eu vou utilizar o peão de D5, capturando o peão na diagonal. Posso retomar o peão ou posso avançar esse meu peão. Bem, então essas são as movimentações das peças do xadrez. Agora eu vou entrar aqui no primeiro conceito do jogo, que é o conceito de cheque. O que é o cheque? O cheque é um ataque direto ao rei do adversário. Então, nesse exemplo aqui, eu vou dar um cheque no rei das pretas com a dama. Bem, o cheque não é o final do jogo, tá? Existem algumas formas de você sair do cheque. Uma dessas formas é simplesmente bloqueando a peça atacante. Então, nesse exemplo aqui do cheque, eu saí fora desse cheque, bloqueando o ataque dele, o ataque da dama com o meu peão. Saí fora do cheque. Você é obrigado a defender o rei no cheque, tá? Essa é uma das regras básicas do xadrez. Se o rei está em xeque, não adianta eu fazer qualquer outra jogada, eu não consigo. A única jogada possível, nesse caso, é o bloqueio do ataque da dama com o meu peão. Mais um exemplo aqui de cheque. Bem, agora eu dei um cheque com o cavalo, tá? Como que eu faço para poder sair fora desse cheque? O cavalo ele consegue saltar peças. Eu consigo bloquear esse cavalo? Não, como eu fiz no primeiro exemplo, não consigo. Então aqui eu tenho que arrumar outra forma de sair desse cheque. Nesse exemplo, eu tenho 3 formas para sair desse cheque. No caso, vai ser a captura do cavalo. Eu posso capturar com o peão de E7, posso capturar com o peão de G7, ou posso capturar com o cavalo de G8. Capturando com o peão, o cavalo, eu saio fora do cheque e aí o jogo segue normalmente. No terceiro exemplo, apliquei um cheque no rei, tá? Então não consigo fazer qualquer outra movimentação. Eu tenho que sair desse cheque. Eu vou sair desse cheque simplesmente movimentando o rei. Então existem 3 formas de você sair de um cheque. A primeira, você bloqueia a peça atacante. A segunda forma, você captura a peça que está atacando, que está fazendo o cheque no rei. E a terceira forma é simplesmente movimentando o rei. Essas são as 3 formas de você sair de um cheque. Agora, o que é o checkmate? O checkmate ele representa o final da partida. Nessa situação, o rei ele não vai conseguir sair fora do cheque. Não tem nenhuma peça para bloquear o atacante, não tem nenhuma peça para capturar a peça atacante e o rei também não consegue se mover para nenhuma casa. Isso é o checkmate. Nesse exemplo, ele é parecido com o do cheque. Eu avanço com a minha dama para H5 e aplico o checkmate.
reparem que agora a gente não tem aquele peão que estava aqui em G7 para bloquear a dama. Então, olha só, o rei ele não consegue sair fora, não consegue se movimentar, não tem nenhuma peça para bloquear a dama e nem uma peça para capturar a dama. Checkmate, fim do jogo. Mais uma situação de checkmate, vou aplicar aqui um checkmate com o cavalo. Mesma situação anterior, apliquei o cheque com o cavalo, no caso o checkmate, não tem nenhuma peça para capturar o cavalo, não tem nenhuma forma de bloquear esse cheque contra o rei, e o rei também ele está aqui preso, não consegue se movimentar. Checkmate, final do jogo, as brancas vencem. E o terceiro e último checkmate, a gente está fazendo um pouco aqui uma analogia com os exemplos do cheque. Eu dou um cheque no rei em F5 com o peão, e o rei aqui agora ele não consegue se movimentar para nenhuma casa do tabuleiro. Não pode capturar esse peão porque ele está defendido tanto pelo peão de E4 quanto pela dama em A5. O rei não consegue vir para a casa de F6 por causa do bispo, da casas escuras que está em G5. Então, mais uma situação de checkmate. Esse é o objetivo maior do jogo de xadrez, aplicar checkmate no seu adversário para você ganhar o jogo. Bem, agora eu vou apresentar para vocês algumas jogadas especiais, tá, que existem no jogo do xadrez. A primeira é a promoção. O que acontece quando eu vou subindo com o meu peão da fileira 2 e alcanço a fileira 8? Quando eu alcanço a fileira 8, o peão ele é promovido. Quando esse peão ele chega na fileira 8, a gente tem a possibilidade de transformar esse peão em uma dama, em um cavalo, em uma torre ou em um bispo. 99% das vezes a gente vai transformar esse peão em uma torre. Em algumas vezes, em algumas situações muito raras de acontecer, mas que elas acontecem de vez em quando, a gente vai transformar esse peão num cavalo, num rei ou num bispo. Tá? Mas a maioria das vezes é a dama que a gente vai promover esse peão. Então, sempre quando o peão chega no final do tabuleiro, na oitava fileira, no caso das brancas, ou na primeira fileira, no caso das pretas, esse peão ele vai ser promovido, podendo se promover aí para qualquer uma das peças de xadrez, exceto, é claro, não pode se promover para outro peão. Outra jogada, outro movimento especial do xadrez é o movimento en passant, tá? Ou que a gente pode traduzir aí como simplesmente de passagem. O que acontece? Eu já mostrei para vocês que o peão, quando ele está na fileira 2, ele consegue avançar 2 fileiras, certo? Apenas nessa situação, o que a gente pode fazer? Eu consigo capturar esse peão aqui que avançou de D7 para D5, eu consigo capturar ele com outro peão. Mas esse outro peão, ele tem que estar aqui, no caso das brancas, ele tem que estar na quinta fileira. Então, nesse exemplo, eu avancei o peão de D7 para D5, eu consigo capturar esse peão de passagem com o meu peão de C6. Tá? Essa característica da captura de passagem, ele só pode ser feita na jogada seguinte ao avanço do peão. Tá? Então, por exemplo, avancei o peão agora, olha só, o jogo aqui, o Lichess, ele me possibilita a captura de passagem com esse peão, exatamente ocupando a casa de D6. Mas se por algum motivo eu não quiser fazer essa captura agora, pronto, as pretas fazem aqui mais um movimento. Agora pronto, eu não consigo mais capturar aquele peão de passagem. Então, para você capturar o peão de passagem, é sempre na jogada seguinte, quando esse peão avança 2 casas.
A terceira jogada especial é o roque, tá? Ô Luiz, Oi, sim. a Evelyn aqui está participando, ela perguntou, eu respondi, mas é bom confirmar contigo. O quanto é que vale o bispo? É a mesma pontuação do cavalo, né? São 3 pontos? Exatamente, o bispo vale 3 pontos, assim como o cavalo. Isso, legal. Beleza. Então, continuando aqui, a questão do roque. Tá? O roque é a nossa última jogada especial aqui. Ele envolve a movimentação de duas peças em um único lance. Tá? No caso, essas duas peças vai ser o rei e uma das torres. O objetivo do roque é proteger o rei tirando ele do centro. O rei no centro ele acaba ficando muito vulnerável a algum tipo de ataque das peças do adversário. Então, nos primeiros momentos do jogo, da abertura e no meio do jogo, é importante proteger o rei o máximo possível. E a gente consegue proteger o rei através do roque. Tá? Vou fazer aqui o exemplo do roque. Existe o roque curto e existe o roque longo. Vou fazer aqui com as brancas o roque curto. Quais são, né, as regrinhas do roque? Primeiramente, não pode ter nenhuma peça entre o rei e a torre. Tá? Então, aqui no caso, né, as colunas F e G estão totalmente livres. A segunda regra é que não pode ter também nenhuma peça inimiga ocupando essas casas e nem atacando indiretamente, né, diretamente uma dessas casas. Então, vou fazer aqui o roque curto com o rei com as peças brancas. Então o rei ele sai da coluna E, ele anda duas casas na horizontal, vai para a coluna G, e a torre ela vai sair da coluna H e vai vir para a coluna F. Tá? Outra regrinha do rock, você não pode ter movimentado em jogadas anteriores nem o rei e nem a torre. Esse foi o rock curto. Existe também o que a gente chama de rock longo. Tá? Normalmente o rock curto ele protege melhor o rei. Eu vou fazer o rock longo agora com o rei das pretas. Para fazer o rock longo, a situação é a mesma. O rei vai andar duas casas, só que agora na horizontal também, só que agora por outro lado do tabuleiro, e a torre vai ficar aqui do lado de fora, né? Ele troca de lugar um pouco com a torre. Por que esse rock não é tão protegido quanto o outro? Repare que esse peão aqui, né, ele não está sendo protegido pelo rei. Então eu posso, se não tivesse esse cavalo aqui, eu poderia capturar esse peão com uma peça branca e depois atacar o rei diretamente. O que não acontece aqui com o roque curto. Agora deixa eu voltar aqui. Se eu fizer, por exemplo, a captura do cavalo. Agora eu consigo fazer o roque longo? Não consigo fazer o roque longo porque o bispo das brancas está atacando essa casa aqui, onde o rei passaria para fazer o roque. Tá? Então, por causa disso, eu não consigo mais fazer o roque longo com as pretas. Eu só consigo fazer o roque curto com as pretas. Então, o roque, sempre tente fazer o roque o mais rápido possível para você proteger o seu rei contra ataques do adversário. Vou passar agora para os casos de empate. O primeiro caso de empate é o caso de insuficiência de material. Tá? Esse tipo de empate vai acontecer na partida quando as peças que estão no tabuleiro elas não conseguem realizar o checkmate. Nesse caso aqui, a gente não consegue realizar um checkmate apenas com o cavalo. Então a partida está encerrada. A partida ficou empatada. Mesmo as brancas tendo uma peça a mais, é considerado o jogo empatado. A segunda situação de empate é o afogamento. O afogamento ele acontece quando não há nenhum movimento permitido pelo adversário. Tá? Então, as brancas aqui resolvem promover um peão para dano. Isso acaba gerando um empate. Por quê? Olha só, o rei das pretas ele não consegue se movimentar para nenhuma casa, está totalmente bloqueado. E os peões das pretas também estão totalmente bloqueados. Tá? Então aqui acaba gerando empate. Essa é uma daquelas situações
onde seria melhor você promover o rei para um cavalo, né, o peão para o cavalo, ou, por exemplo, né, que seria melhor ainda, uma torre, porque se promove para a torre, o rei adversário ainda tem uma mobilidade e o jogo não vai terminar empatado. O último caso de checkmate é o cheque perpétuo. Tá? Nessa situação aqui hipotética, né, as pretas elas precisam de apenas uma jogada para conseguir o checkmate. Tá? Eu vou fazer uma jogada qualquer aqui com a branca. Né? As pretas conseguem o checkmate simplesmente abaixando a torre aqui, que estava em A4 para A1. Pronto, checkmate, as pretas vencem. Então, o que as brancas têm que fazer numa situação dessa? Tem que garantir o empate. É melhor você empatar do que perder o jogo. Como você pode fazer isso? Através do cheque perpétuo. Você vai aplicar vários cheques no rei. O rei não consegue, única forma dele sair fora desse cheque é através do movimento. Você não consegue bloquear o ataque com uma peça, nem capturar, aqui no caso, a dama. E aí o jogo está empatado, ele vai ficar nesses movimentos eternamente. Bem, para finalizar, né, o que eu quero mostrar para vocês é que no lichess.org é interessante aí para quem tiver interesse, para você jogar xadrez aí com pessoas do mundo inteiro, para participar também dos torneios do nosso projeto, você criar uma conta no lichess.org e aqui a gente tem, né, você tem a possibilidade de aprender xadrez também com vários exercícios, como por exemplo, né, de movimentação. Aqui nesses primeiros exercícios você treina exatamente a movimentação de cada uma das peças. A gente tem aqui na primeira etapa da torre. Ele pede aqui para você simplesmente tentar capturar as estrelas com o menor número possível de movimentos. E aí aqui você vai aprender, né, que a torre ela só consegue se movimentar na vertical e na diagonal. Voltando aqui, a gente tem também o bispo. O objetivo é o mesmo, capturar as estrelas com o menor número de movimentos possíveis. E aqui você treina que o bispo se movimenta na diagonal. A dama, você percebe, né, a movimentação dela na vertical, horizontal e diagonal. O rei, né, também se movimenta como a dama, só que apenas uma casa por vez. O cavalo, que se movimenta em L e consegue saltar peças, mas aqui não tem. E o peão, né? O peão aqui no caso, ele se movimenta até a oitava fileira. Quando ele chega aqui, ele pode escolher a promoção do peão. Aqui no caso vai escolher até um bispo e vai capturar a estrela. Existem também aqui outras aulas, tá? Interessante fazer só para poder pegar mesmo essa movimentação. Alguns fundamentos, como se capturam, como defender as suas peças. E tem também, por exemplo, as situações do rei afogado, quando o jogo termina em empate. Como que a gente faz o rock, né? Olha só um exemplo do rock. O rock curto, agora o rock longo. Eu quero fazer o rock. Para fazer o rock eu tenho que tirar o cavalo da frente, para depois eu fazer o rock. Quero fazer o rock, tem duas peças, então primeiro eu tenho que retirar essas peças da frente antes de fazer o rock. Para fazer o rock longo a mesma coisa, tira as peças da frente do rei, entre o rei e a torre, para você fazer essa peça, para fazer esse rock. Não poderia fazer o rock curto porque aquela torre já tinha se movimentado. Agora eu não consigo fazer o rock longo porque o bispo está atacando a casa em F. Então eu posso proteger e aí sim eu consigo fazer o rock. Essa situação aqui também eu tenho que proteger, no caso, né, a torre, tirar o bispo da frente. Tem que tirar o cavalo também.
porque o cavalo estava atacando a casa G. Tira o cavalo que está atacando ali também. Ah, tem mais uma peça atacando, que é o bispo. Ixi. Pronto. Então, pessoal, alguma dúvida que vocês têm nessa primeira aula? Na próxima aula, como eu disse no início, vou apresentar para vocês os conceitos, as estratégias de se fazer uma boa abertura no jogo de xadrez. Legal demais. Ô Luiz, acho que como é que tá, Evelyn? Ô Evelyn, você entendeu tudo? Tem alguma pergunta? Pode abrir o microfone se você quiser. Você já conhece o xadrez, Evelyn? Já joga? Ah, legal. Então, ó, segue a dica do Luiz da gente fazer fazer a inscrição lá no Lichess, tem a nossa comunidade lá também. Você fazer parte, começar a fazer os treinamentos e também iniciar nos jogos. Pode chamar a gente para jogar. Ah, você mandou a solicitação lá? Legal. Você já está lá? Já foi aceita? Você sabe dizer? Opa, vou ver ela agora aqui. Então. Ô Luiz, acho que conseguimos terminar, né? A Evelyn não teve dúvida. Beleza, então. É bacana demais. É sempre bom revisitar esses fundamentos. Claro, claro. E aí, então, lembrando que quarta-feira que vem, no mesmo horário, a gente vai fazer aí a aula dos conceitos básicos aí agora da abertura, né? As principais estratégias que são utilizadas nas primeiras movimentações do jogo. Beleza? Maravilha! Então, podemos encerrar, né, gente? Boa tarde para todo mundo. Bons estudos e até a próxima. Até quarta-feira que vem. Boa tarde, pessoal. Até a próxima quarta-feira. Luiz. Falou. Valeu.